Já pensou você ser convidado para trabalhar em um museu misterioso que só funciona à noite e recebe alguns artefatos misteriosos, porém amaldiçoados? E aí, você aceitaria? Se você aceitaria, comenta aí nos comentários o que você faria se você recebesse um convite que nem esse. Oi gente, eu sou a Sol e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você tá chegando agora por aqui, é novo no mundo dos doramas, já aproveita, já se inscreve para não perder esse canal de vista, porque nesse canal só tem dica boa. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha do Lacorne Midnight Museum. Pra você que não sabe o que é Lacorne, chegou nos mundos dos doramas agora e ainda tá se perguntando, mas o que essa mulher tá falando? O que é isso? Eu não sei. Gente, se você não sabe, eu explico pra você com o maior prazer do mundo. Lacorne são séries tailandesas, também fazem parte aí da série de doramas asiáticos, tá? Só que são tailandeses. E eles são bem diferentes dos doramas coreanos e dos doramas chineses. Você pode até se estranhar a primeira vez que você assistir, mas tenho certeza que quando você se encantar por um Lacorne, gente, você não vai esquecer nunca mais, sério. Você vai estar completamente viciada neles também, tanto quanto pode se viciar em doramas coreanos, chineses, japoneses e enfim, filipinos também, que também fazem parte aí dessa vibe. E eu tenho um filipino para indicar depois que vocês vão amar também. Mas voltando para a resenha de Midnight Museum, gente, esse Lacorne é maravilhoso. Eu acho que você vai ter que se preparar para uma aventura tarde na noite em Midnight Museum. Tudo isso regado com elenco de peso e histórias incríveis. E você não vai querer perder todas as participações especiais em cada episódio exibido. Midnight Museum vai trazer a história de Domi, um barista que trabalha em estabelecimento que está prestes a fechar. Porém, no seu último dia de emprego ali nesse café, ele acaba recebendo uma proposta de emprego de um homem misterioso conhecido como Kata. Esse homem misterioso, conhecido por Kata, é um frequentador frequente ali do café. Ele sempre pede o café, mas nunca bebe. De início, o Domi ele não mostra nenhum interesse por esse convite, mas alguns acontecimentos acabam levando a aceitar essa oferta de emprego. E ele nunca ouviu sequer falar desse museu e nunca soube da existência dele. E ele acha aquilo ali tudo muito estranho. E esse museu, gente, é bem peculiar. Ele só abre assim após a meia-noite e as pessoas só conseguem ver ele através de um convite cartão. E ele recebe alguns objetos bem peculiares, né? São objetos que estão amaldiçoados e cada objeto ali vai contar a sua história. E o Domi, logo ali no primeiro dia, ele acaba conhecendo Juni. E a Juni acaba dizendo para ele que aquele museu é mal assombrado e que ele não deve acessar alguns lugares proibidos ali do museu. Logo, o gerente ali do museu acaba alertando ele também, conforme a Juni já havia falado para ele sobre algumas áreas proibidas. Mas só que o Domi, ele não sabe, mas ele é uma pessoa especial. E ele acaba sendo aguçado pelos seus ouvidos. E essas áreas proibidas acabam chamando a atenção dele e ele acaba adentrando a uma dessas áreas. E ao entrar nessa área proibida para funcionários, mal sabe ele o que lhe espera. O Domi acaba libertando uma criatura que acaba destruindo todo o museu. Mas as coisas ruins não param por aí, porque ao longo da noite esse museu acaba sendo invadido por alguns ladrões e alguns objetos amaldiçoados acabam desaparecendo. E além das criaturas que fugiram e os objetos amaldiçoados que foram levados, o Domi acabou arranjando um grande problema para si. E aí o Domi, como ele é um bom rapaz, ele é um bom garoto, ele quer se redimir com Kata e ele quer encontrar esses objetos e essas criaturas que fugiram. E ele está disposto a ir atrás delas a qualquer custo e devolver todas elas ao seu lugar de origem. E aí ele vai nessa busca sumindo, né,
assumindo a culpa por tudo que desapareceu, e ele vai nessa busca para tentar encontrar esses objetos. Mas essa busca por esses objetos não será tão simples quanto ele pensa. E ele não estará sozinho nessa busca, porque o Kata vai se juntar a ele, juntamente com Trip, com June e Ban, que é uma detetive amiga de Trip, que também vai entrar nessa história tão fascinante. E aí, ao longo do drama, cada personagem ali, cada ator especial da Tailândia, porque esse Lacogne, ele tá recheado de estrelas, sério, gente. Cada episódio tem uma estrela diferente. E esse grupo vai entrar nessa busca pelos esses objetos aí perdidos. E olha, cada objeto tem uma história macabra por trás de cada um. Você vai pensar, nossa, é de terror? Não, chega a ser de terror, mas não é um terror que vai te dar medo, tá? Porque, como eu disse, eu sou medrosa. Porém, ele vai além disso, ele é muito mais do que tudo, do que um BL, do que um Lacogne de terror. Ele tem toda uma história ali por trás desse processo. Kata e o Domi, os dois têm um passado. Aos poucos você vai descobrir qual que é o passado que os dois têm em comum. E aí você vai se perguntar, pô, é um Lacogne BL? Porque pelo envolvimento dos dois, não, gente, não é o Lacogne BL, tá mais pra um bromance. E esse é o tipo de Lacogne, gente, que em hipótese alguma lhe passará pela sua cabeça algum tipo de chip. Pois a cada capítulo é preciso assim, prestar muita atenção, né, nas pistas que são deixadas, e essas pistas ligará um episódio ao outro, e você deve mesmo ficar muito atento pra não perder nada. Mas se você gosta de um tipo de Lacogne que tá cheio de amizade pura e verdadeira, você vai se encantar pela amizade pura e verdadeira entre o Domi e a June. A June, logo que ela conhece o Domi, ela já desenvolve ali uma empatia por ele, e ela acaba se tornando a melhor amiga dele e também uma conselheira, tanto para o Domi como para o Kata. Agora, gente, pensa numa pessoa que surtou quando todos os atores que eu admiro aparecem nesse Lacogne. Principalmente o Nanu e o Bright como ator convidado. O Toy e o Gun, que também são os meus atores favoritos, que me perdoem, mas sinceramente o Nanu e o Bright roubaram a cena. E se você assistiu, você com certeza vai concordar comigo. A atuação de ouro e a quantidade de trabalho colocada em cada episódio é praticamente insano. E esse com certeza, gente, entra para um dos melhores da GMMTV. A gente sabe que a Tailândia não é um país rico, tanto a Coreia, para efeitos especiais e coisa e tal, mas sinceramente, gente, eles arrasaram na produção, e essa produção foi maravilhosa. Gente, ele é realmente muito bom, 100% recomendo, e com certeza eu aguardo a segunda temporada, porque há indícios de que haverá uma segunda temporada. E aí, ficou curioso para saber aonde assistir esse Lacogne? Se você quer assistir, você pode assistir ele no YouTube, no canal da GMMTV, e você pode assistir ele nas fansubs da vida por aí também, qualquer uma delas você vai encontrar ali no Telegram, tá? Eu gostei dele, realmente indico, se você ainda não assistiu, dê uma chance, mas se você não gosta da linguagem tailandesa, né, porque acha esquisita a língua, mas assim, eu acho que você deveria dar uma chance. E se você não gostar, não fique frustrado, tá? Tá tudo bem, se você não gostou, tudo bem, não tem problema, mas pelo menos você tentou. O importante é tentar, porque na vida a gente só deve criticar o que a gente tentou. É assim que eu penso. E se você tá curioso e quer assistir essa série, eu acho que você deveria assistir, você vai se surpreender com a atuação de todos os atores que apareceram aí nessa série. E se você gostou do vídeo, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar esse vídeo aí com os amigos, se inscreve no canal, seu comentário que vale peso de ouro aqui nesse canal para eu ficar trazendo mais vídeos aqui. Se você quiser também, você pode deixar aí um coraçãozinho para contribuir com o crescimento aí do canal e contribuir para que eu traga assim mais conteúdos para vocês, tá? Que essa contribuição também é importante aqui pro canal. Mas se você não pode contribuir, compartilhe para que esse vídeo tenha mais visualizações também, e comenta bastante para ele ficar bem engajado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração e até a próxima. Bye!